Boa noite, irmãos. Vamos iniciando, então, o nosso trabalho dessa noite, saudando a todos os presentes, fisicamente e espiritualmente, neste auditório e também todos os que nos assistem pelo YouTube e Facebook do Centro Espírita. Então, para iniciarmos o nosso trabalho, com muita alegria, convidamos a todos a nossa prece de abertura, que possamos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, agradecendo por esse momento em que nos reencontramos aqui neste auditório, desta casa espírita que é o nosso lar espiritualmente falando, rogando a Deus, a Jesus, à equipe espiritual, ao Espírito protetor, anjo da guarda de cada um de nós, que possamos ter uma noite de trabalho muito proveitosa, que os temas possam ser trabalhados e compreendidos da forma como necessário, e que os amigos espirituais consigam atender a cada um de nós no que tenhamos de deficiências, para a manutenção e restabelecimento da saúde do corpo e do espírito. E assim, agradecidos elevados, abrimos o trabalho desta noite. Que assim seja. Então, irmãos, o nosso objetivo hoje é uma reflexão simples sobre essa problemática da queixa. Eu fui inspirado para trabalhar esse tema pelos estudos diários que eu faço. Todo dia eu procuro ler, na sequência, uma mensagenzinha da série Fonte Viva do Espírito Emmanuel. Então, lá no item 118 do Fonte Viva, há um texto sobre a queixa de autoria do Espírito Emmanuel, como o qual eu me identifiquei, talvez por ter ainda essa tendência. Então, montamos com base nessa mensagem e numa outra do Espírito Joana de Ângeles, trazendo uma espécie de jogral dos dois espíritos que foram e são os mentores dos dois principais médiuns da atualidade, ainda da atualidade do Brasil, Emmanuel, o espírito guia de Chico Xavier, e Joana de Ângeles, do médium Divaldo Pereira Franco. E a base evangélica, que é, no caso, o versículo comentado por Emmanuel nessa mensagem, é essa aqui, essa frase lá da Epístola de Tiago. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. E é bem interessante que essa epístola de Tiago, ela é praticamente uma epístola espírita. Nós encontramos nela muitos fundamentos de temas espíritas. Tiago teria sido um irmão de sangue do Mestre Jesus, alguém que durante a encarnação do Mestre não conseguiu compreender a grandeza desse espírito que foi o nosso Mestre Jesus, mas que após a desencarnação de Jesus na cruz, e principalmente aquele fenômeno maravilhoso que foi a prova da vitória de Jesus contra a morte física, essa volta de Jesus em corpo espiritual para ficar cerca de 40 dias mais com os apóstolos,
Presenciando isso, Tiago se converteu e se tornou um dos líderes mais importantes do cristianismo nascente. E a sua epístola, ela cala muito fundo em muitos temas para nós espíritas. É um texto que vale a pena nós estudarmos, como todo o Evangelho, mas este em especial. Então, Tiago aqui já faz uma exortação para que não nos queixemos, e mostrando que a queixa, esse hábito, esse vício da queixa, ele é um problema. Ele traz muitas consequências negativas, e quando nós caímos nesse vício, ele é um vício diferente de outros, porque às vezes a gente cai nele e não se dá conta. Nos carregamos a nós mesmos negativamente e carregamos as pessoas que conosco convivem e muitas vezes não nos damos conta. Para que não sejais condenados, diz Tiago, claro, isso é uma expressão da época. Todos nós já sabemos em nossos estudos que não há um juiz externo que vá nos condenar. Não é assim, desencarnou e vai para um tribunal, não é. O único juiz que nós temos é a nossa própria consciência. E ela é um juiz implacável. A nossa consciência, quando nós damos chance para ela dá as suas sentenças. O problema é que muitos de nós, durante a encarnação, não deixamos esse juiz falar, e ele só vai falar quando nós voltamos para o plano espiritual. E nesse momento, às vezes, ele fala muito forte para nós. Então, a queixa é uma questão que o nosso juiz interno, a nossa consciência, um dia vai nos apontar, caso a gente incorra ainda neste hábito tão negativo que é o hábito da queixa. Então, o que diz Emmanuel é muito interessante. Essas mensagens são curtinhas. Algumas frases eu vou ler, outras não. Mas esta primeira aqui eu vou ler, porque ela abre a reflexão dizendo coisas muito óbvias, que a queixa nunca resolveu problema nenhum. Ela não resolve nenhum problema. Entretanto, lembra Emmanuel, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, iam se dar conta do volume de tempo perdido na queixa. E, se eu não me engano, é o espírito Humberto de Campos, um dos espíritos que escreveu por Chico Xavier, num segundo momento, sob o pseudônimo de Irmão X, que é um espírito que tem muitas mensagens assim e que conta muitos casos, contabilizando, trazendo muitos números, tipo tantos minutos na encarnação ou tantas horas perdidas nisso, tantos dias, horas, minutos e segundos perdidos naquilo, né? Então, realmente essa contabilidade existe e em algum dia alguém nos mostrar o tempo que uma pessoa perde numa encarnação se queixando, talvez muitos de nós iríamos nos impressionar. Realmente, muito tempo perdido, porque se queixar não resolve nada. Muito pelo contrário, se queixar agrava os problemas, como nós iremos ver. E aqui Emmanuel diz que, de regra, nós, trabalhadores cristãos, e nós, enquanto espíritas, somos trabalhadores do Cristo, né? De regra, nós não nos queixamos do serviço cristão. Nós, comumente, estamos muito conscientes da importância desse trabalho a que somos convidados. E nisso eu coloco que todos nós aqui estamos convidados. Alguns já trabalhamos em várias funções no Centro Espírita. Mas esse convite para se tornar trabalhador é um convite para todos, né? É muito interessante. Eu não estou habituado ainda a fazer palestras aqui com a rua asfaltada, né? Mudou o perfil da nossa rua, do som dos veículos que passam, né?
Então, esse convite para que nos tornemos trabalhadores é para todos, é muito interessante. E para se tornar um trabalhador aqui do Centro Espírita, quem tiver esse interesse, o pré-requisito é estudar, é se integrar num grupo de estudos que a nossa casa está sempre oferecendo. Mas, se nós, trabalhadores, estamos conscientes disso, como diz Emmanuel, o problema é que muitas vezes, em nossas conversas particulares, como companheiros de trabalho, a gente cai no hábito da queixa. Ou nos queixamos da esposa, ou do marido, ou de algum filho, ou de algum problema de trabalho, ou de alguma situação da política nacional, ou da criminalidade. Então, é algo que é uma tendência das pessoas no estágio evolutivo em que nós estamos e que é preciso que comecemos a observar qual é o tipo de conversação que nós temos. E o grande problema é este que está aí nesta última frase, irmãos. Diz Emmanuel, a palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes cotas de energia improficuamente. Então, além de nós gastarmos energia improdutivamente na queixa, veja o que ela causa. Quando nós nos queixamos de alguém, no que nós estamos focando dessa pessoa? Quem é que sabe responder? Só nos aspectos negativos da pessoa. Então nós estamos desfigurando essa pessoa como se ela fosse só essas coisas negativas que nós estamos descrevendo e nós estamos nos cegando a todos os aspectos positivos dessa pessoa. Nós estamos desfigurando, deformando essa pessoa para aquele com relação a quem nós estamos nos queixando. E isso é muito negativo dentro de todos os princípios que nós estudamos, que desde o pensamento negativo gera formas negativas, então a fala com muito mais intensidade gera uma negatividade energética muito grande que, pela lei de causa e efeito, essa deformação acaba voltando para nós. E a Joana, o que nós trazemos dela para a nossa reflexão, é deste pequeno grande livro chamado Episódios Diários. Ele é um livro desse tamanhinho, é bem pequeno, né? As mensagens dela são curtinhas, com uma linguagem mais simples, para um estudo assim, de manhã, depois da prece. Mas, como todo o conteúdo da Joana, ele é de uma profundidade incrível. E a Joana, como nós sabemos, que estudou dezenas de anos lá no plano espiritual, a psicologia, para escrever a série psicológica, ela traz um estudo de muita profundidade, envolvendo aqui, então, os aspectos psicológicos da queixa, nos chamando a atenção para que nos auto-observemos, né? Para que, caso constatemos na gente essa tendência da queixa, a gente possa observar e se auto-trabalhar. Então, ela vai trazer o aspecto das doenças que o hábito da queixa sistemática pode trazer, né? Então, algumas observações que ela traz sobre os queixosos. Que os queixosos, eles têm uma tendência para estarem sempre insatisfeitos, nada os agrada. Não importa se estão na saúde ou na doença, não importa se têm trabalho ou estão desempregados, não importa se a situação é de alegria ou tristeza, não importa se está calor ou se está frio, se o tempo está bom ou está chovendo. Eles servem de qualquer pretexto para sempre se queixar e reclamar. Esses são os queixosos mais graves. Claro que dentro desse espectro a gente pode também sermos queixosos, mas não de tamanha gravidade.
E esse parágrafo de Emmanuel, lá do Vinha de Luz, ele é o fundamento que mostra por que é absurdo se queixar quando nós estamos encarnados aqui na Terra. Vejam o que o Emmanuel diz. O discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargurosa, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo se queixar por quê. Não será na esfera de luto o campo de aprendizado? Acaso não é a sombra que pede a luz, a dor que reclama alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? E isso nos traz uma lembrança, irmãos, uma lembrança que nós sempre temos que ter do que é o planeta Terra. Nós sempre lembramos disso, né? Ele é um planeta ainda de provas e expiações, que é um planeta onde o mal ainda se sobrepõe ao bem, está num período de transição para mundo de regeneração. Nós todos estamos estudando isso, há muitas obras sendo escritas sobre isso, mas ainda é o lugar que nos cabe habitar, né? Pelo nosso próprio momento evolutivo. E se nós estamos nesse momento evolutivo, né, é isso o que é necessário para a gente. E, em suma, diz Emmanuel, é completamente inútil reclamar. O que nos é convidado são atitudes positivas perante isso, né? E é possível ser feliz na Terra? Sim, né? Por que nós somos tímidos em responder sim, né? Mas não ainda o tipo de felicidade que os espíritos superiores têm. E uma frase da Joana, não do livro Episódios Diários, mas do livro Iluminação Interior, que é uma frase que eu gosto muito, é uma frase que diz assim: felicidade não é a ausência de dor, mas a perfeita compreensão da sua finalidade, né? Que é um sentido que nós precisamos ter de que na Terra existe dor, porque a dor ela é algo típico dessa fase evolutiva em que o planeta está e nós estamos. E a dor é uma grande professora, é essa noção que nós temos que ter. A dor ela é um aspecto pedagógico que Deus utiliza para nós, né? Quando nós começamos a entender esses mecanismos, como nós estamos fazendo agora, nós vamos passando a não precisar mais da dor, porque vamos começando a usar a lei de amor em nosso favor, né? Mas a dor ainda é uma pedagogia muito necessária nessa esfera evolutiva, e o que nos cabe é empregar as nossas energias construtivamente, né? Fazendo coisas boas, plantando boas sementes, para não precisarmos mais desse mecanismo pedagógico da dor. Então, Emmanuel destaca que a queixa se torna um vício imperceptível para muitas pessoas, né? E ele lembra que existem obrigações pequeninas e milagrosas que, quando feitas, beneficiariam grupos inteiros. Mas, todavia, basta um momento de queixa para que sejam irremediavelmente esquecidas. No sentido de que nós, quando perdemos tempo e energia nos queixando, deixamos de observar circunstâncias que nós podemos fazer essas pequenas obrigações, né, que fariam toda a diferença para muitas pessoas. E aqui, queridos irmãos, eu gostaria de trazer muito rapidamente uma história interessante lá no site Momento Espírita, na mensagem A Queixa, que é a história de uma senhora e que mostra a importância de muitos serviços do Centro Espírita e aqui principalmente o atendimento fraterno, né? E essa senhora idosa, ela tinha sido casada por muitos anos. E no casamento, o seu falecido esposo tinha lhe dado um anel, né? Um anel muito valioso de aniversário de casamento.
E essa senhora, viúva já há alguns anos, simplesmente perdeu esse anel dentro de casa, ele desapareceu, e ela não conseguia encontrar esse anel, ficou desesperada e sem ter uma grande compreensão de como são os trabalhos no centro espírita. Ela foi a um centro espírita e pediu um atendimento fraterno, que é um trabalho que nós temos aqui também, né? É uma conversa privativa que qualquer pessoa pode ter como um trabalhador da casa. Nas quartas-feiras, sempre nós temos o serviço do atendimento fraterno. Quem tem alguma situação particular, algum problema que esteja passando, basta vir na quarta-feira um pouquinho mais cedo e pedir o atendimento fraterno, né? Isso há também um convite para todos nós aqui. Então, essa senhora foi no atendimento fraterno na esperança que, de alguma maneira, os espíritos ajudassem ela a encontrar esse anel. E se lamentou, se queixou para o atendente. E eu gostei muito das palavras do atendente fraterno para ela. E essas palavras eu trouxe aqui. Ele consta assim no texto: revelando compaixão e serenidade, o homem atencioso esclareceu-a, explicando que os centros espíritas não se prestavam a tais serviços. Realmente, né? Não é esse o objetivo de um centro espírita. Mas que ela deveria confiar na bondade de Deus, pois que talvez antes do que pudesse acreditar, teria a alegria de encontrar o anel caído em algum canto da casa. Eu gostei dessa última parte. A seguir, falou-lhe da beleza da vida e das lembranças emotivas que deveria guardar com otimismo em relação ao marido que, apesar de morto para a realidade física, prosseguia vivendo no mundo invisível. Então, nos conta o texto que, com essas palavras e essa vibração do atendente fraterno, conseguiram sensibilizar essa senhora que se tranquilizou, conseguiu enxergar as coisas do melhor ângulo, né? É um trabalho maravilhoso o atendimento fraterno, quando nós estamos precisando, não há nada melhor. Precisamos fazer o atendimento fraterno, conversar, mesmo trabalhadores espíritas, enfim, todos nós temos as nossas questões e, seguidamente, precisamos conversar, e a espiritualidade está sempre junto ali, inspirando o atendente para dizer as melhores palavras que nós estamos precisando ouvir, que foram estas que esse homem disse. E é bem interessante que, na hora de se despedirem, ao se levantarem, a senhora percebeu que o atendente fraterno não tinha um braço, né? Vejam. E ela fazendo todo aquele carnaval por um anel. Então, é bem interessante e nos traz aqui um ensinamento muito grande no sentido de que nós não temos razão para não sermos felizes, principalmente todos nós aqui hoje, que dá para ver que todos nós aqui temos, né, enfim, um corpo físico saudável. A saúde é um bem maravilhoso. Que nós estamos na Terra justamente para vivermos essas dificuldades, já colocamos antes, faz parte do que é ainda o planeta Terra, né? Nós não estamos ainda habilitados evolutivamente a um mundo em que não tenha esse tipo de circunstância que existe na Terra. Nós estamos matriculados exatamente na série do nosso nível educacional, que é o planeta Terra, que mesmo dentro dele tem muitas diferenças, não é, irmãos? Vejam que série maravilhosa que é estar matriculado, por exemplo, em Sarandi, Rio Grande do Sul. Uma cidade com bons índices econômicos, em que há muito emprego, né? Em que há saúde pública, tem as suas dificuldades, mas ela existe. Um país pacífico, um país sem guerras, um país em que, sim, existe a fome, sim, existe a crise, mas dá para ver que não é
a situação de nenhum de nós hoje aqui presentes. Então, a condição que nós temos de aproveitar esse momento, um país de liberdade religiosa. Seria possível nós estarmos numa reunião assim, por exemplo, no Irã, ou na Rússia, ou na Ucrânia? Não. Então, a oportunidade que nós temos, ela é imensa. Os problemas que nós vivemos são muito pequenininhos, e tudo é uma questão do ângulo pelo qual se olha. E o ângulo mais equivocado é o ângulo da queixa, que é o ângulo que só foca no que tem de negativo e não foca no ângulo das bênçãos. Então aqui a Joana fala muito rapidamente sobre esse lado doença, que o vício da queixa vai se transformando, né? Ela fala que fomenta distonias íntimas, neuroses, abrindo campo para que se originem diversas enfermidades. A queixa, ela está ligada também a uma questão que nós estudamos muito nos centros espíritas, que é essa questão da obsessão, que é uma influenciação espiritual negativa. Claro que é um problema que nós precisamos estudar com serenidade, né? Nós sempre dizemos que não há lógica nenhuma em a pessoa deixar uma religião em que tinha medo do diabo, e nós sabemos que o diabo não existe, né? E se tornar espírita e ter medo dos espíritos obsessores, não é por aí. Nós simplesmente precisamos compreender esse fenômeno e é muito fácil usar as ferramentas preventivas, a prece. Quantos dias existem em que nós nos esquecemos completamente de fazer uma prece? E como evitar a obsessão se nós não fazemos uma coisa tão simples que é uma prece diária? É tão simples fazer. Então, se não estamos fazendo, vamos começar a fazer, até porque a prece nos eleva espiritualmente. E pela sintonia, o nosso anjo da guarda consegue sintonizar com a gente e nos dá boas inspirações, contribuindo inclusive para a cura desse vício da queixa, né? Vejam que temos que trocar o círculo vicioso pelo círculo virtuoso. E nós vamos fazendo isso, mudando os nossos hábitos, seguindo as orientações que, por exemplo, o Centro Espírita tanto nos dá. Tudo que o Centro Espírita oferece é positivo para o círculo virtuoso. Mas não basta só nós fazermos dentro do Centro Espírita uma vez por semana. A gente tem que levar para dentro de casa. A prece, né? Tem um texto no Evangelho muito bonito que nos diz que a primeira prece que precisamos fazer é quando nós abrimos os olhos de manhã, porque já é uma bênção acordar para mais um dia, mais uma oportunidade que Deus está nos dando. Voltar à consciência, abrir os olhos, quando tantas pessoas desencarnam durante o sono, né? Uma prece antes de dormir, para nos harmonizarmos antes de dormir, para quem sabe durante o sono termos um desdobramento espiritual, isso também é estudado, tem o nome de emancipação da alma, é um tópico de estudo, e com isso todo mundo vai vendo como é importante nós irmos nos matriculando nos grupos de estudo, né? Darmos uma aprofundada, como é importante lermos obras espíritas, termos um tempo para isso. Então a prece é muito importante como profilaxia, como prevenção a essas doenças, depressões e tantas outras somatizações que esse hábito da queixa pode nos trazer, né? Ela diz, e nós já estamos praticamente concluindo, que o queixoso padece de uma hipotrofia. Eu acredito que teve um erro aqui da esperança e do otimismo, porque a hipertrofia é algo grande, né? Então é uma hipotrofia, ele tem muito pouca esperança e otimismo. E pela lei da sintonia, atrai a desdita e sintoniza com a amargura,
e passa a sofrer daquilo que diz que quer se libertar, mas na verdade não quer, porque não faz nada para isso. Para quem deseja encontrar, nunca faltam motivos de queixas ou reclamações, né? E na questão do pensamento, né, irmãos, também muito importante esse tópico, alimentar o pensamento de coisas positivas. Porque se eu sou daqueles que quando pego o jornal, e ainda existe o jornal impresso, né? Eu sou um que gosto muito. Não compro, não assino, mas quando chega um na mão eu gosto de folhear. Mas tem pessoas que vão direto para as páginas policiais. Tem pessoas que só assistem programas como o do irmão da Atena, né? Tem irmãos que destilam ódio em redes sociais, vestem a carapuça de um lado político e tratam os irmãos do outro lado político como se nem seres humanos fossem. E só se alimentam mentalmente desse tipo de coisa. Então, como mudar o padrão mental se eu só me alimento de coisas negativas? Como aprender a ver o lado bom da vida se eu só olho os ângulos negativos? Então, é preciso uma conscientização e que, devagarinho, a gente vá mudando de hábitos para conseguirmos pegar outros pontos de vista. Então, vamos concluir com as sugestões desses irmãos Emmanuel e Joana de Ângeles para irmos melhorando caso ainda tenhamos esse hábito da queixa. E ele diz: se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião do concurso fraterno, faz o bem que puderes sem reparar a gratidão alheia. E por mais duro te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com o Cristo na solução das dificuldades. Então, quando surge algo em razão do que eu poderia me queixar, o convite é que nós façamos o bem. Que a nossa resposta às pessoas ou circunstâncias de que não gostamos no primeiro momento seja sempre fazer o bem sem esperar a gratidão, principalmente se o nosso motivo de queixa for alguma pessoa que nós consideramos difícil. Um parente difícil, todos nós temos, né? Então é muito interessante. Eu era assim, hoje eu não sou mais. Mas nos meus primeiros tempos de espiritismo, eu sentava numa palestra, ouvia alguma coisa e pensava, bah, mas o meu irmão é que tinha que estar aqui e não eu. Ele é que tinha que estar ouvindo, né? E não tem bobagem maior do que pensar numa coisa dessas, né? Porque a fruta não cai do pé sem estar madura, e se eu estou aqui, é que eu estou maduro, tenho já uma maturidade para esse tipo de abordagem, e da pessoa ainda não tem. E quando que ela vai ter? Né? Não vai ser comigo de dedo levantado, né, que ela vai adquirir essa maturidade. Mas talvez, se eu conseguir dar o exemplo desses valores que eu acho importante, talvez não. O exemplo arrasta. Se eu consigo me transformar e ser aquilo que eu quero que a pessoa seja, ela vai se tocar. Isso é matemático. Então, o convite é, ao invés de se queixar da pessoa, fazer o bem incondicionalmente para ela. Se ela larga uma isca para discutir, eu não morder, não discutir, não entrar numa discussão, deixa ela. Se é uma isca lá nas redes sociais, né, e me dá aquela vontade de contrapor, deixa. Que não seja eu a me vincular energeticamente a isso, né? Então é isso o convite que Emmanuel faz, nos lembrando no último parágrafo da sua mensagem, que queixa e cristianismo não combinam. A queixa não atende à realização cristã em parte alguma. Então, se eu estou me queixando, eu preciso saber que isso não é cristão. E se eu me digo cristão, né, eu não devo me queixar. Eu preciso rever esse posicionamento, porque não tem lugar para queixa
em quem consegue se tornar um verdadeiramente cristão. Não é ainda o nosso caso, né? Ser totalmente cristão é uma situação de evolução espiritual, mas nós estamos querendo ser isso, estamos nos trabalhando para nos tornarmos cristãos completos. Então precisamos saber que não há espaço para queixa na condição de verdadeiro cristão e ela complica todos os problemas. Lembra-te de que se lhe deres a língua, a queixa ou o pensamento, porque também tem quem se queixe pelo pensamento, né? Ela vai te conduzir à ociosidade e se der ouvidos à queixa de alguém, ela vai te encaminhar à perturbação. E nós finalizamos então com as sugestões da Joana para o problema da queixa. Ela nos diz: estabelece no teu cotidiano o compromisso de solucionar as dificuldades ao invés de gerá-las ou complicá-las quando ela se te apresentem. Ou seja, quando surgir algum problema, alguma pessoa difícil, que eu faço bem, que eu faça a minha parte, que eu tolere, que eu dê o exemplo dos valores, que eu trabalhe pela solução ao invés de reclamar. Porque reclamar não resolve nada e só complica as coisas. E ela sugere, silencia o queixoso quando aquela pessoa queixosa vem para ti, propondo-lhe fazer o melhor que lhe esteja ao alcance, em detrimento do tempo perdido em reclamações. Então, se alguém vem se queixar para ti, para nós espíritas, no mínimo a gente pode dizer para a pessoa: irmão, tu está incluído nas minhas orações, eu vou orar por ti, eu vou colocar o teu nome, se tu assim quiser, no livro de irradiações do Centro Espírita. Sempre tem alguma coisa que nós podemos propor de fazer pela pessoa, e isso muda o padrão vibratório dela naquele momento, e ela para de se queixar. E, principalmente, irmãos, ver a beleza desse mundo maravilhoso onde nós estamos, que é de provas e expiações, o mal é muito presente, também não tem como dizer que não, mas é um mundo repleto de belezas que nós deixamos de observar o seu aspecto belo quando nos concentramos só na queixa e nas negatividades. Ela nos recomenda: põe o sol e beleza nas tuas paisagens, passando de uma para outra área de ação sem o fardo do mau humor, efeito de algo desagradável que por acaso tenha acontecido no anterior. Ou seja, não dar bola para as coisas negativas, não focar nisso. Focar no que tem de positivo. Quem sabe confiar e trabalha sempre alcança a meta que busca. Inclusive a meta de sermos anjos, né? Diz a canção: um dia todos nós seremos anjos. Somos fadados a isso, irmãos. Fomos criados por Deus para sermos anjos, para sermos perfeitos. Chegaremos lá sem dúvida nenhuma, né? Somos fadados à perfeição, como se diz, essa confiança nós precisamos ter. Mas a velocidade com que chegaremos lá depende das escolhas que nós fazemos. E a proposta é que o nosso foco seja no bem e no trabalho e não na queixa. Então vamos fazer a nossa prece, fechar os olhos, elevar o pensamento ao alto, nos conectar com a espiritualidade maior, com o nosso espírito protetor, agradecendo por essa oportunidade, rogando que, de alguma forma, essa reflexão possa ser positiva para os nossos trabalhos, para a nossa caminhada, para a nossa melhoria íntima. E que nesse instante a espiritualidade maior possa nos atender,
no trabalho do passe coletivo que já está sendo ministrado, para que essas energias possam se espalhar pelo nosso ser físico, pelo nosso ser espiritual, suprindo todas as deficiências, tanto no corpo físico quanto no perispírito, que estejamos precisando. E que essas energias a gente possa, pelo nosso amor, pelo nosso pensamento, espalhar, irradiar aonde quer que sejam necessárias, numa irradiação especial ao nosso lar, que essa luz ilumine todo o nosso lar e ilumine aos nossos entes queridos que ficaram lá, ilumine nossos ambientes de trabalho, remunerado ou não remunerado, onde passamos as horas úteis do dia, que possam iluminar todos aqueles lares que conhecemos, onde ainda falta a luz e o carinho da espiritualidade, da religiosidade. Que possa estar essa luz divina pacificando este mundo que nesse momento sofre de tantas desarmonias, tantos ódios, pacificar os opositores políticos em nosso país e em todos os países, pacificar os povos em guerra, especialmente uma irradiação de muito amor da nossa parte ao povo ucraniano e ao povo russo, e aos líderes ucranianos e líderes russos, porque nenhum tipo de ódio neste momento auxilia, e o que nos cabe é irradiar amor. Também a todos os desencarnados, as pessoas que amamos e que já voltaram para a pátria espiritual. E assim, nesse espírito, agradecidos e elevados, encerramos o trabalho da noite de hoje com Deus e Jesus em nosso coração. Que assim seja. Muito boa noite, então, a todos.